briga por ela, é sua. É um território para você estabelecer governo. Agora, quem estabelece governo no mundo espiritual vai governar o território. Aleluia! Não é crescer, não adianta a igreja crescer na terra e não se posicionar nas regiões celestiais. Essa guerra você não ganha com marcha para Jesus. Essa guerra você não ganha com cartaz na rua dizendo fora Dilma. Não, essa guerra você ganha nas regiões celestiais. Amém? Josué vai para o campo, Moisés vai para o monte. Moisés, vai lá, Josué, guerrear, porque a vara do Senhor vai estar na minha mão. Moisés levantava a mão, Josué vencia. Moisés cansava, baixava a mão, Josué perdia. Não mande seus filhos para a guerra se você não quer ficar no altar por eles. Quem é que cansava? Era Josué lá embaixo ou Moisés lá em cima? Era Moisés, porque a guerra, essa guerra espiritual, ela é desgastante, ela cansa mais do que o serviço. Amém? Por que tem muita gente cansada da igreja, cansada do serviço? Por quê? Porque não tem ninguém, quase ninguém, vamos dizer assim, porque tem alguém, lutando pela igreja nas regiões celestiais. Porque essa guerra não aparece, ninguém vê você na televisão. Essa guerra, ela não é exibida. Porque se ela fosse exibida, irmão, você ia ver que você é mais que vencedor. Essa guerra não aparece, não tem know-how. Essa guerra da intercessão, da guerra, da luta, de tomar os territórios, ela não aparece nas regiões celestiais. Então, nós precisamos reconquistar o nosso posicionamento como igreja nas regiões celestiais. Não adianta você querer brigar com o diabo aqui, eu te conheço, não. Paulo eu conheço, Jesus eu sei quem é, e vocês quem são? Não, nós somos da igreja tal. O nosso ministério tem 200 igrejas, pode ter 1.000, 3.000, 20.000. Se ela não tomar as regiões celestiais, é só uma denominação com um prédio cheio de gente. Ela não vai mudar a vida de ninguém. Aleluia! Então quer um conselho? Quer um conselho? Compre um lenço e uma espada. Vá buscar o Senhor, vai chorar pelas nações, vai chorar pelos territórios, vai guerrear por eles, entra em luta. Entra em guerra, pastor, mas é uma guerra. Significa que você está no território a ser conquistado, é seu, Deus te entregou. O problema é que as nossas campanhas da igreja hoje são pare de sofrer. Então nós vamos para a igreja para parar de guerrear. Nós vamos para a igreja hoje para parar de guerrear. Eu não aguento mais, vou lá ver se eu consigo. Então você entra pela porta da vitória, você leva para casa a unção da conquista. Mas que unção de conquista para um povo mal acabado, irmão, que não discerne a mão direita da esquerda, que não tem músculos espirituais, que não suporta uma perseguição, que não suporta. A fé que a Bíblia ensina não é fé para conquistar. A fé que a Bíblia ensina é uma fé de suportar. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Quando passares, diga para alguém que está na sua casa, você vai passar, cara. Você tem que passar, você é obrigado a passar. Não tem como você não passar. Diga para ele, você tem que passar. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Quando passares pelos rios. O problema é que você vem na igreja fazer campanha para Deus tirar o rio. Deus não vai tirar o rio. O problema, nós temos que aprender a nos submeter à vontade absoluta de Deus, à soberania de Deus, e não ao poder de Deus. Porque a gente se submete ao poder de Deus. Não, vou me submeter, eu vou orar, jejuar, Deus vai mudar.
E se Deus não mudar? E se Deus não mudar? Eu vou orar, vai ser curado. E se não for? Irmão, se submeter ao poder é uma coisa. A igreja aprendeu a se submeter ao poder por pregações motivacionais, mas ela não está preparada para se submeter à soberania de Deus. E eu quero, oxalá, pedir nessa manhã, para você que está aqui, você que está na internet, por favor, aprenda a se submeter à soberania de Deus. O não de Deus vai te abençoar, aleluia. Quando Deus vai dizer não, vai te abençoar muito. 3 homens para entrar na fornalha, eles disseram: ó rei, saibas tu que Deus, o nosso Deus, é poderoso para nos livrar da fornalha. Isso é se submeter ao poder. O segundo versículo diz, o versículo seguinte diz: mas se isso ainda não acontecer, eu gosto desses caras. Mas se isso ainda não acontecer, saibas tu que não nos prostraremos a outros deuses. Não. Pastor, eu trabalho num lugar que eu tenho que mentir. Sai daí. Mas eu ganho muito. Não, você é pobre, você não sabe, você é pobre. Você é miserável. Pastor, eu estou numa igreja que eu tenho que enganar. Sai daí. Essa não é a igreja de Jesus. Eu tenho que me submeter à soberania de Deus. Amém? Eu preciso ter uma cultura, uma cosmovisão impregnada no meu coração. Eu preciso ter uma mente eterna, não uma mente momentânea. A nossa cosmovisão, irmão, ela precisa ter... Eu não sei quem foi que citou aqui, Madre Teresa de Calcutá. Foi tu, Muracava? A Madre Teresa de Calcutá, irmão, Calcutá é um lugar pobríssimo. É um lugar terrivelmente pobre. E numa visita dela a Nova York, ela andava nas ruas de Nova York e ela disse: meu Deus, eu nunca vi tanta pobreza em Manhattan. Por quê? Porque a cosmovisão dela era moral e não material. Quando você tem uma cosmovisão moral, o material não te impressiona. Aleluia! Eu não estou dizendo que você tem que fazer voto de pobreza, não é isso. Não é isso. O catolicismo romano, por não entender algumas coisas, no meio do catolicismo romano, se levantava alguém para fazer votos de pobreza, os franciscanos e tantos outros. O pastor Juscelio pode falar melhor para a gente sobre isso um dia. Não estou falando de fazer voto de pobreza, irmão. Estou falando de posicionamento, fora de ostentação. Aleluia. Fora de ostentação. A ideia é a gente tem que ser rico moralmente. Se a nossa cosmovisão é moral, ela não é material, Deus pode te dar milhões e você não vai ser pego por isso. Aleluia. Quando você tem uma cosmovisão moral e uma mente eterna, irmão, a gente precisa entender, até a eternidade é filha de Deus, Ele é o Pai da eternidade. Jesus é o Pai da eternidade. Então nós precisamos entender que nós estamos lidando com coisa grande. E quando você lidar com coisa grande, você não pode limitar sua mente a coisas pequenas, a coisas materiais, a coisas momentâneas, aparentemente resolvidas. Não. Nós precisamos ter uma cosmovisão moral. Olhar para o todo. E Jesus, irmão, tinha 12 anos, ele já entendia o propósito, mesmo sem o Espírito Santo ter ainda entrado nele. Ele crescia no Espírito, mas o Espírito ainda não tinha entrado nele. Então nós precisamos ter. Agora o problema nosso qual é? Hernandes Dias Lopes é um pregador